Essa semana que passou aí, estava viajando, né? Vamos descansar ali um pouco. Se bem que eu não sou daqueles que acreditam que viagem é para descansar, né? Parece que você cansa mais do que descansa numa viagem, né? A gente esteve ali em Santa Catarina com a com a família da minha esposa, né? A gente foi ali pro Penha. Quem sabe o que tem lá em Penha? Beto Carreiro World. Foi lá passar um dia lá no Beto Carreiro, a gente vai em algumas praias ali, enfim, aproveitar ali, então uma semana ali descansando. E quem gosta de viajar, irmãos? Eu, né? Eu gosto bastante, né? E eu fiquei refletindo assim que a coisa mais importante quando a gente vai viajar são duas coisas. A primeira a gente vai discorrer bastante, que é saber o destino, saber onde que você vai, né? E daí eu li um versículo aqui, eu queria ler com os irmãos, que se encontra lá em Salmo 144, bem curtinho, Salmo 144, versículo 4, que diz o seguinte, Salmo 144, 4, diz o seguinte na minha versão: o homem é como um sopro, seus dias são como a sombra passageira. Eu fiquei pensando que assim, e até a gente ouve bastante falando que a nossa vida aqui é passageira, né? A gente está aqui só de passagem, a nossa vida é uma viagem que a gente está aqui pela terra, né? E eu fiz um paralelo assim da nossa vida, do nosso tempo que a gente passa aqui na terra, como se fosse uma viagem também, né? Só que o destino que a gente está indo é outro. Então a gente está aqui de passagem, se preparando, arrumando as malas, né, para ir para um outro destino. Então, assim, o tempo que cada um vai ficar aqui é relativo, é diferente, né? E nem cabe a nós aqui querer saber o tempo dessa viagem, mas sim o mais importante é o destino. É importante a gente saber se a gente está trilhando no caminho da verdade, né? Se a gente está trilhando no caminho certo. Quando a gente lê lá em João 14,6, João 14,6 diz o seguinte, Jesus falando, né? Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, será que a gente está trilhando esse caminho, que é o caminho da verdade, para ir para o destino que a gente quer chegar? Então, eu fiz um paralelo assim com a viagem, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, primeiro, a gente leva uma mala. É difícil você, numa viagem, você não vai levar uma mala, né? E por exemplo, a mala, a gente foi agora nessa viagem, a gente tinha ali uma mala ali para o Danilo, tinha as roupas dele, os brinquedos, tinha uma mala maior que estava as coisas da minha esposa, e daí tinha um cantinho da mala ali, as duas camisetas, uma bermuda e um chinelo, né? Geralmente é assim, né? A esposa ela leva um pouco mais de coisa na mala. Mas quando você vai arrumar a mala, você deixa para a última hora, assim, 10 minutos antes de pegar o voo, antes de entrar no carro, você vai arrumar a sua mala? Não, você arruma com certa antecedência, entendeu? Vou fazer uma pesquisa aqui, uma hora e meia. Quanto tempo você demora ali preparando uma mala para uma viagem? Você vai fazer isso? Ultimamente tem sido Bom, ali no nosso caso, quero agradecer minha esposa, a gente escolheu as roupas que a gente queria levar, a gente garantiu que aquelas roupas estivessem limpas, lavamos, estendemos, recolhemos, passamos todas as roupas, deixamos tudo dobradinho aqui, né? Separamos, essa roupa a gente vai usar lá na praia, essa roupa aqui vai usar ali, tá? Deixou tudo separado. Então a gente fez com uma certa antecedência, fez essa preparação. E outra coisa importante, quando a gente sabe o destino que a gente vai, a gente tem que saber ali como que vai estar o tempo nessa viagem, né? Se vai estar chovendo, se vai estar sol. A gente fez todo um planejamento ali, porque chegando lá a gente pegou alguns dias que iam ter chuva, a gente sabia que ia ter um dia de chuva num período, ia saber que outro dia ia fazer sol até certo período e ia chover certo período. Então a gente falou, ó, esse dia vai estar
sol a gente vai na praia, esse dia que vai estar chuva a gente faz uma atividade coberta, a gente visita um museu, a gente faz alguma outra coisa. Então quando você sabe o destino e você sabe como que vai estar nesse local, você se prepara melhor. Por exemplo, a gente foi para a praia ali. Faz sentido a gente levar uma bota para a praia? Não faz sentido nenhum. A gente levar um casaco grosso, uma touca, um cachecol? Não faz sentido, né? Então, e quando você está fazendo a sua mala ali, você coloca uma coisa que é desnecessária. Você colocou ali, nesse caso aí que eu falei, você colocou um casaco numa mala que você está indo levar para a praia. Quem que vai sofrer com as coisas desnecessárias que você colocou na sua mala? Você mesmo. Quem vai ter que carregar essa mala? O peso da mala, você que vai ter que aguentar esse peso. Ou até para você, quando você for abrir a mala e procurar alguma coisa ali no meio daquelas coisas desnecessárias, vai ser até difícil você achar. Você pode se estressar, ficar irritado. Então, o que a gente põe na mala, quem vai sofrer com essas consequências são nós mesmos, né? E certa vez eu vi uma frase, que eu queria até usar para a gente fazer um paralelo com o que eu estou falando. Essa frase ela diz o seguinte, nossa vida aqui é uma viagem e nossa alma é a mala que a gente está preparando para o destino final. E bem pensativo nisso daqui, e fala que a nossa alma seria a nossa bagagem, né? É o que a gente está carregando, é o que a gente está preparando para chegar no destino final, a gente está preparando para essa nossa viagem, né? Então, se a nossa alma ela é a nossa mala, a gente vai querer carregá-la com coisas desnecessárias? A gente vai querer nutrir ela, alimentar ela com coisa irritante, com coisa que não vai ter proveito, com coisa que a gente não vai usar para nada, para chegar no destino final? Não, né? De certa forma vai até atrapalhar, né? E se essa nossa alma a gente está preparando para o destino final, a gente vai preparar ela como? A gente vai preparar uns 10 minutos antes? Ou a gente vai levar uma vida de preparação, né? Ou a gente vai prepará-la todos os dias? Quando a gente lembra aqui da parábola das 10 virgens, a gente tinha ali as virgens, 5 eram prudentes, né? 5 eram, vamos dizer assim, 5 eram espertas, 5 estavam preparadas. Então e 5 eram desleixadas, vamos assim dizer. Elas iam para bodas e elas não sabiam quando seriam essas bodas, quando que o noivo viria, mas elas sabiam que o noivo ia vir. Elas sabiam que o destino final ia chegar, quando elas não sabiam. Então elas se prepararam, 5 delas se prepararam, e quando ocorreu a chegada do noivo, elas estavam ali, estavam prontas, porque elas tinham se preparado, elas tinham planejado aquela viagem ali. E as outras que foram irresponsáveis, até algumas versões chamam até de loucas, né? Foram irresponsáveis, não se prepararam, não estavam atentas, quando chegou a hora, elas não puderam entrar nas bodas. Então, esse paralelo que eu quero fazer com o que a gente vai falar nessa noite aqui, sobre a preparação da nossa bagagem para a gente chegar no destino final. Então, o primeiro passo, que é saber o destino final, nós já sabemos. O segundo passo, a preparação. Então, o que a gente pode fazer para tornar essa nossa mala mais pesada? Essa nossa mala colocando coisas desagradáveis, como a gente falou, coisas desnecessárias. Por exemplo, quando a gente fica aborrecido, quando a gente guarda rancor, fica amargurado, quando a gente fica triste, ou quando a gente fica ansioso, por exemplo. Sei que a ansiedade é até um pouco difícil falar, que é o mal dessa geração, a ansiedade, né? Tem um pitaco de ansiedade. Mas quando a gente vai carregando muito disso aí, se preocupando muito com o dia de hoje, se preocupando muito com o que vai acontecer amanhã, carregando toda essa nossa mala com essa preocupação, você vai só gerando peso desnecessário. Por exemplo, também, quando a gente comete um erro e não pede perdão para uma pessoa, né?
ou quando você não reconhece o seu próprio erro, você não pede perdão para Deus, quando você tem uma discussão com uma pessoa, esse dia eu vi uma pessoa falando, eu tenho um parente aí, um irmão, uma irmã minha, que eu não falo há não sei quantos anos. Olha o rancor que essa pessoa vai carregando desnecessariamente, né? Brigou, quem conhece alguém que já brigou com uma pessoa que vai guardando aquela mágoa, aquele rancor por muito tempo, e daí tem festa na família e ela se encontra, não dá nem oi, fica cada um num canto, tudo coisas desnecessárias, né? Coisas que vai só carregando aquela sua mala, carregando sua alma, vamos assim dizer. E quando a gente vê na Bíblia, lá em Mateus 5,9, diz o seguinte: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quando você tem esse rancor, essa amargura, a primeira coisa que você tem que fazer, uma intriga com uma pessoa, é de imediatamente buscar a paz com essa pessoa, né? Buscar a reconciliação. Então, os pacificadores, eu falo aqui que é a reconciliação, você com uma pessoa, mas também você é um promotor de reconciliação. Se você sabe que na sua família tem esse tipo de situação, você pode ser esse canal que vai tentar juntar essas pessoas, pode ser o canal que vai falar de Jesus para essas duas pessoas, para promover a reconciliação. Então, o pacificador aqui que fala bem-aventurados pacificadores, não é você promovendo a paz, você com as outras pessoas, mas é você promovendo a paz entre as duas pessoas, né? Então, o que mais que a gente pode falar aqui que pode carregar desnecessariamente essa nossa bagagem, né? O orgulho, o medo, como eu falei, a ansiedade, o medo do que vai acontecer ou do que não vai acontecer, mágoa, mentira, enfim, dúvidas, tudo isso vai carregando negativamente a nossa alma e vai fazendo com que a nossa bagagem vai ficando pesada, porque tem coisas que são desnecessárias ali. E quando eu perguntar para vocês o que a gente pode fazer para tornar essa nossa bagagem ela mais leve, a nossa alma mais leve, tudo vocês já sabem, né? Eu vou falando aqui, mas tudo vocês já sabem. Quando você o quê? Quando você ora, por exemplo, quando você louva a Deus, quem sentiu um prazer quando está louvando a Deus, né? Um certo alívio quando você ouve uma música, ou quando você canta uma música, né? Parece que vai tirando um peso assim, de você quando você está louvando a Deus, né? Pelo menos eu sinto isso. Quando você busca o Espírito Santo, quando você se humilha na presença de Deus, quando você... Por exemplo, a gente fala muito sobre graça, né? Quando você dá de graça aquilo que você recebeu de graça, né? Quando você olha para as pessoas que estão ao seu redor e precisam de uma certa ajuda, você traz uma ajuda, um conforto, um alívio, uma palavra de sabedoria, ou que nem a gente acabou de falar aqui, traz a reconciliação entre as pessoas. Então tudo isso vai deixando a sua bagagem leve, vai deixando a sua alma preparada para o destino da viagem, né? Então, quando você age com honestidade, quando você age com lealdade no seu trabalho, com as pessoas, enfim, tudo isso vai tornando seu fardo mais leve, a sua bagagem mais leve, né? Porque assim, a nossa mala, ela tem que estar pronta para essa viagem eterna. E lá quando a gente lê em 1 Coríntios, eu vou ler aqui com os irmãos, 1 Coríntios 15, 58. Diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Em outra versão diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na boa obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, quando ele fala assim, continuem firmes e constantes, ou fortes e firmes, né? Firmes e fortes, quer dizer que remete a outra palavra que Jesus fala assim, que no mundo tereis aflições, né? Nem sempre você vai estar
com um caminho tranquilo, com um dia tranquilo, um dia de paz, um dia de tranquilidade, não pelo contrário, né? Todos nós enfrentamos problemas aqui na Terra, todos nós temos doença, temos problemas, temos dificuldades, enfrentamos diversas situações que a gente tem que vencer no trabalho, no dia a dia, em casa, na família, enfim, todos nós temos problemas. Mas quando Jesus fala para a gente que no mundo a gente vai ter aflição, é justamente isso, a gente vai passar por problemas, a gente vai ter aflições, o mundo não vai ser um mar de rosas. Mas eu lembro sempre dessa passagem aqui também, que Jesus fala, né? Mas fique tranquilo que eu venci o mundo. Então, vem trilhar o meu caminho, porque é um caminho que já venceu o mundo. E quando eu olho para essa passagem de Coríntios, que fala assim: continue firmes e continue fortes, continue constante, porque o seu trabalho aqui não vai ser vão, o seu trabalho não vai ser vão. Então, o que a gente tem que fazer aqui, irmãos, é deixar a nossa bagagem leve, livre do pecado, livre da murmuração, livre das incertezas, das dúvidas, né? E saber que Jesus, ele já venceu o mundo, e saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que a gente tem que estar pautado, essa nossa passagem aqui tem que estar pautada nisso. Tem que estar pautado, por exemplo, no ID, que Jesus fala: ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Então essa é a nossa missão aqui na Terra, falar de Jesus e se preparar para esse destino final. Então, uma outra coisa que a gente fala, quando a gente falou aqui no primeiro ponto, é saber o destino. Isso é importante, saber o destino para a gente se preparar para ele. Mas mais importante que isso, depois dessa preparação, depois que você sabe onde que você quer chegar, depois da preparação, vem o quê? Vem a chegada do destino. A gente já sabe o destino, já sabe o que tem que fazer, e o mais importante, a gente tem que chegar nesse destino. Então, igual eu falei, no mundo vai ter incertezas, vai ter aflições, vai ter lutas, mas a gente tem que passar por tudo isso e a gente tem que ter certeza que a gente vai chegar no destino. E que a gente possa falar igual Paulo falou lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 4:7. Também eu vou falar numa versão mais conhecida, que é: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas eu vou ler em outra versão que diz assim, acho interessante, que fala assim: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Então, que a gente possa também lembrar dessas palavras, que quando ele fala: fiz o melhor que pude, você fazer tudo que tiver ao seu alcance, em todo tempo, em todo momento, em outras oportunidades a gente já falou, às vezes Deus ele coloca situações no seu dia a dia, situações na sua vida, que é justamente para você fortalecer a sua fé, mas também Deus coloca pessoas no seu caminho, que é para você falar dele, para você falar de Jesus para essas pessoas. E por que não dizer que nós seremos cobrados lá no destino final sobre as pessoas que passaram pela nossa vida, né? Sobre todos aqueles que passaram seja ali no seu ambiente de trabalho, seja ali na sua escola, na sua rua, no seu vizinho, enfim. Que a gente vai ser cobrado por essas pessoas, porque às vezes Deus ele te colocou naquele lugar, porque Ele tinha um plano para você naquele lugar. Ele tinha um plano que era falar dele para algumas pessoas ali, ou às vezes para uma pessoa. Deus te colocou numa situação para falar dele para uma pessoa, e daí você às vezes deixou essa oportunidade de passar, né? Você deixou isso aí passar, então você não preparou o seu caminho aqui, não seguiu a orientação de Cristo, que é ir te pregar o Evangelho a toda criatura, falar de Jesus Cristo a toda criatura, e você deixou essa oportunidade passar, e de alguma certa forma você não agregou aquilo na sua bagagem espiritual, na sua mala que você está levando no destino final. Então, irmãos, que a gente possa assim pensar no que a gente tem carregado nos dias de hoje, que a gente possa pensar
em deixar mágoas, deixar às vezes frustrações, não deixar abater aquilo ali, abater a gente de uma certa forma, ou também não deixar esses rancores que a gente tem com uma certa pessoa ou outra, que a gente, discussões de brigar com outra pessoa, levar isso aí adiante, que você possa refletir nesse momento e falar assim: poxa vida, às vezes eu estou tanto tempo brigado com aquela pessoa e eu nem sei porquê, nem sei mais porquê. Que você possa ser um agente de reconciliação para a sua própria família, que você possa, esse ano, falar assim: eu vou agir diferente, eu vou tentar reconciliar minha família, eu vou tentar reconciliar com esses amigos que eu não falo mais, eu vou tentar falar de Cristo para eles. Eu sei que eu já falei de Cristo para essa pessoa, já falei de novo, ela falou assim: ó, eu não quero mais ouvir. Mas vai lá, fala mais uma vez. De repente ela está passando por um momento que ela está querendo ouvir, e daí você já está cansado de falar, e você fala: pô, não vou falar. Mas de repente esse é o momento que Deus preparou. Esse é o momento certo. Ela está passando por uma aflição, está passando por um problema, e ela só quer ouvir uma palavra. Então que você possa ser essa pessoa, né? E que a gente possa, então, irmãos, duas coisas: saber o destino que a gente está indo, fazer a preparação para esse destino, se livrando das coisas desnecessárias, se livrando das mágoas, dos rancores, das intrigas, agregando coisas boas, oração, jejum, falar de Deus, louvar, enfim. E o mais importante, além de saber o destino e a preparação, a gente tem a certeza que a gente vai chegar nesse destino. Pô, era bem sucinto isso que eu queria falar com os irmãos, era bem simples, mas com essa, apesar de ser simples, tem cheio de coisa que a gente pode trazer para a nossa vida. Eu espero que os irmãos tenham aprendido alguma coisa disso, que os irmãos consigam colher alguma coisa disso, que os irmãos consigam levar a vida de uma maneira mais leve, livrando o pecado do seu caminho, e tendo a certeza que a gente está seguindo no caminho da verdade, né? Eu lembrei agora de estou assistindo aquela série lá do The Chosen. Eu já fiz várias propagandas dessa série, quem não assistiu, assista. Mas eu estava refletindo ali, a gente assistiu aquele episódio do tanque de Seba, Betesda, tanque de Betesda, está aquela pessoa ali há 30 e poucos anos, esperando a cura e tal, e daí Jesus chega para ele, e é uma fala assim, Jesus fala assim: eu sou tudo que você precisa. Porque lá eu fiquei pensativo, puxa vida, né? Porque ele fala: não tem ninguém e tal, ninguém me leva, eu não tenho ninguém comigo. Jesus fala: eu sou tudo que você precisa. E que a gente possa seguir a nossa vida pensando nisso, né? Que Jesus, ele possa ser tudo que a gente precisa, tudo que a gente queira e tudo que a gente tem. Que Jesus possa ser, então, tudo que eu tenho, tudo que eu quero e tudo que eu preciso. Porque se Jesus for isso, ele é o centro, ele é o alvo da nossa vida, ele é o centro da nossa vida. E se ele for o centro da nossa vida, meus irmãos, eu tenho certeza que a gente vai ter uma vida mais leve, mais tranquila. Amém? Amém. É isso que eu queria trazer no dia de hoje. Vamos fazer uma oração juntos, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse privilégio, essa oportunidade. Aleluia, Jesus. De estarmos reunidos aqui enquanto igreja do Senhor, para falar da sua palavra, Senhor, para falar um pouco mais de ti, Senhor. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Abençoa cada lar aqui, Senhor. Abençoa as famílias da Igreja Batista de Itatiaia, Senhor. Amém. E eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor entre no coração de cada um, Senhor, e faz uma transformação na maneira que pensamos do que precisamos, Senhor, do que realmente precisamos carregar nessa vida, Senhor, do que realmente precisamos fazer nessa vida, Senhor. Que nós possamos colocar Tu no centro do nosso querer, no centro da nossa necessidade, Senhor, e tendo a consciência, Senhor, que Tu é tudo que a gente precisa, Senhor, que Tu é tudo que a gente queira, Senhor, e que Tu possa ser tudo que a gente tem, Pai. Abençoa cada um daqui nessa noite, Senhor. Abençoa cada família aqui da Sua igreja, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Seu Filho Jesus, que vive e que reina. Amém.
Amém.